Fala, mamíferos! É com uma grande satisfação que hoje nós temos um casal incrível aqui para falar de uma grande ideia que eles tiveram, para mostrar que o leite tem muitas maneiras da gente ganhar dinheiro com ele, muitas maneiras da gente agregar muito valor aos nossos produtos. E com muito prazer que eu anuncio aqui o casal William e Carol, que são proprietários do Refúgio Lenheiro, né, na região de São João del Rei. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Hoje eu estou aqui com a minha colega da Milkverso, a Lana, que é médica veterinária, está estreando aqui com a gente. E hoje vamos falar um pouquinho de como que a gente pode agregar valor ao leite, como que a gente pode ganhar mais dinheiro com a pecuária leiteira. E o pessoal está aqui para contar para a gente o que eles fizeram de diferente para isso dar certo. Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Obrigado aí pelo espaço aí, por ter nos convidados, eu e a Carol. A gente está muito grato aí. E a gente espera contribuir para essa conversa aí, para expor a nossa realidade, os desafios que a gente já passou, toda a nossa história na pecuária de leite aí. É uma história recente, assim, começamos em 2020, né? Mas passamos por várias dificuldades aí que muitos produtores enfrentam, né? E tomamos diferentes medidas, estratégias aí, mudamos o foco da nossa atividade, migramos para um outro caminho que não é muito bem a corrente que o pessoal vem seguindo atualmente. Que legal. E aí, Carol? Boa tarde a todos, é um prazer enorme para a gente estar aqui. Obrigado pelo convite, né? Vamos compartilhar aí um pouco da nossa história aí que mistura coragem, loucura, consciência também, né? Tudo em prol aí de uma atividade que seja bem remunerada e que a gente consiga ter qualidade de vida também ao mesmo tempo, né? Nós somos agricultores familiares, né? Então, atualmente é eu, o William, né? Que trabalha lá, e nosso filho que já está começando, né? Vai fazer 4 anos. E a ideia nossa sempre foi trabalhar em família e agregando valor ao nosso produto, né? E proporcionando também algumas vivências para quem quiser ir e ver como é que é a vida no campo, né? Legal. E aí, Lana, como é que tá? Tudo bem? Seja bem-vinda ao time aqui do Mamíferos. Obrigada, é um prazer estar aqui, né? Primeira vez como apresentadora. Eu já acompanhava há muito tempo Mamíferos, né? Atrás das câmeras também, na parte da edição. E é um prazer estar aqui conversando com a Carol, com o William, que eu já sigo no Instagram há muito tempo, né? E admiro muito o trabalho deles. Vai ser uma conversa muito boa. Obrigada. Legal, gente. William e Carol, contem um pouquinho pra gente da história de vocês. Antes de vocês começarem com o projeto do Refúgio Lenheiro, como que vocês começaram? O que vocês faziam antes? Então, a história nossa foi muito, assim, inesperada, né? Pra falar bem a verdade. Eu, né, pra quem me conhece sabe, né? Eu sou veterinária, formei aqui na UFLA. E desde o início eu era focada em trabalhar com equinos, né? Com cavalo, minha paixão e tal. E meu avô era produtor de leite. E aí a gente cresceu, né? Ouvindo que leite não dava muito dinheiro, que leite dava muito trabalho. E via isso lá, e aí foi meio assim, traumatizante, né? E aí na faculdade eu não quis saber de vaca. Meu avô brincava comigo e falava assim, você tem que ser veterinário de vaca. E eu falava pra ele, nunca na vida, vô. E aí tô aqui pra pagar a língua, né? Então, agora sou veterinário de vaca e das minhas vacas, né? Eu tenho uma vaca no braço. A maculagem virou até tatuagem agora, de tanto amor que eu criei, né? E agora eu entendo, né? Porque mostra pro pessoal, pra eles verem. E o incrível é que quem começa a mexer com vaca vira o povo das vacas, né? Agora Cria um amor de um jeito que... Agora eu entendo porque que o povo é tão alucinado. É um vício, né? Um vício. E aí a gente... o William também, né? A família do William toda de produtor de leite. O avô dele teve até laticínio também, né? Nossos avós também, ambos mexeram com queijo, né? Naquela época era muito difícil, né? Caminhão chegar e tal. Então, o agregar valor era necessário, né? Produção de queijo e tudo. E aí a gente sempre cresceu ouvindo isso e ficou assim meio com medo, né? De mexer com isso inconscientemente, né? E aí eu tava trabalhando fora, tava longe, tava em Barão de Cocais, e o William tava fazendo doutorado na UFLA. E aí... Nada a ver com leite, tava no departamento de patologia.
Aí, trabalhando com doença de planta, controle biológico, não tinha muito a ver com atividade leiteira, não. Não diretamente, Não, né? Indiretamente. É. E aí o William, um belo dia, eu lá em Barão de Cocais, o William me liga, fala que tava comprando 40 vacas Jersey. Nossa senhora. Aí eu falei assim, William, como assim? Vocês vão comprar 40 vacas Jersey? Do nada. Dinheiro não traz felicidade, mas compra vaca, né, William? Porque ele tinha a fazenda, né, da família dele, mas ele sempre mexeu com gado de corte lá, né? Isso. Mas o pai do William, né, já faleceu há muitos anos, né, desde que o William tinha 3 anos, né? O pai do William teve uma Jersinha, né? Então acho que o William ficou com isso, a epigenética aí. Eu lembro uma bezerra, ele faleceu ali em 94, acidente de carro, mas ele tinha propriedade rural lá, né, mexia com leite, e nessa época ele estava já tendo algum... buscando conhecer a Jersey, né? Que ainda era bem recente aqui na região nossa, Campo das Vertentes, né? Então eu lembro de alguns exemplares lá, eu lembro que eu tinha uma bezerrinha, a cartita. Então isso fica na memória dele. Né? E aí o William me ligou e falou assim, tô comprando com meu irmão aqui 40 vacas Jersey. Eu falei, misericórdia, onde você vai pôr? O que você vai fazer? No Vilhas, né? E aí a estrutura que tinha lá era um curral velho pra mexer com um gado de corte, só vacinar, manejo assim e tal, não tinha mais nada. Aí eu falei, e agora, o que você vai fazer, né? E aí, passou um pouquinho, fui fazer... Tô vendo minha menstruação atrasada, né? Fui fazer o teste, eu que tava prêmio. Aí mudou tudo o nosso rumo. Aí a gente pegou e sentou e falou assim, agora não dá mais pra ter um relacionamento à distância. Já tinha comprado as vacas. Já tinha. Foi chegou a voltar assim, atrás. Uma semana depois, um anúncio, depois o outro. Foi 2 bombas. Pá. E aí, quando veio, você agora a gente vai ter que dar um jeito de trabalhar junto, né? Um agrônomo, uma veterinária, né? Pra criar um menino junto. Como é que a gente faz? Aí o William falou assim, uai, eu tenho as vacas, então eu vou tirar leite. Aí eu falei assim, nossa senhora, não brinca. Aí tá. Ele falou assim, você anima? E aí eu falei assim, uai, é o que tem, pra gente trabalhar junto. É a única forma, né, de tocar a fazenda. Eu falei, então vamos. Aí eu falei pra ele, mas você me promete que a gente não vai confinar a vaca, as vaquinhas vai estar soltas no pasto, vida de bicho e tal. Não, beleza, também prefiro assim e tal, né? E aí a gente começou, né, a mexer aí lá na fazenda que o William herdou as terras, né? Só tinha aquele curral velho lá, não tinha estrutura de nada. E aí foi a correria, né? As vacas pra parir, eu também. E aí a gente foi construindo tudo. E aí eu lembro muito bem que a primeira pessoa que eu pedi socorro foi o Tomás, aqui do Companhia do Leite, meu amigo da faculdade, né? Aí eu falei assim, Tomás, o William comprou 40 vacas, 40 novilhas Jersey, e a gente precisa da DG pra ver se chegou prenha mesmo e tal. Você consegue ajudar a gente? Porque, tipo assim, não sei mexer com vaca e eu preciso de ajuda. Aí o Tomás despencou lá nas arenas na fazenda, foi palpar as novilhas e tal. Na hora que ele acabou de palpar as novilhas, o Tomás, aquele olho estatalado assim, ó, olhou pra mim e falou assim, cabrita do céu, cabrita é meu apelido de faculdade, pra quem não sabe, né? Cabrita do céu, o que vocês estão arrumando? Aí ele falou assim, você tá grávida, não tem estrutura nenhuma, não tem nada aqui, vocês não sabem mexer com vaca de leite direito, o que vocês vão arrumar? Eu preciso ajudar vocês. Aí eu falei, não, então ajuda. Aí ele foi e arrumou pra gente a consultoria com a Companhia do Leite. Aí foi a Fernanda e depois foi o Christian, né? E ajudaram muito a gente lá no início, né? A gente aprendeu muito com eles, foi assim, foi essencial, né? Senão a gente tinha quebrado rapidinho. E aí a gente começou, né? A construir os trem, aí tinha que fazer curral, tinha que fazer cerca, tinha que puxar energia elétrica. Tinha ordenha já, William, quando você comprou essas vacas? Comprei a ordenha, mas a ordenha demorava 6 meses pra chegar. Nossa senhora! Então, a gente viveu todas as etapas assim na produção de leite, desde aquele modelo mais rústico mesmo, tirando leite da mão, as 10 primeiras vacas, não tinha tanque. Nossa senhora! Tirava o leite da vaca, punha nas latas, amarrava no lombo de um cavalo, levava no tanque do vizinho nosso. Aí depois foi para um conjunto, 2 conjuntos. Aí nisso a gente já foi fazendo um fosso lá, construindo. Não, e o mais legal foi que as coisas foram acontecendo assim. A gente acha que... uma mensagem que eu quero passar também é que, tipo assim, tem que acreditar. Porque a gente não tá sozinho nesse mundo, sabe? Deus tá do lado da gente, né? A gente tem nossos guias aí,
tem uma espiritualidade que vai apoiando a gente, vai ajudando. Eu lembro que foi um cara fazer entrevista que a gente ia contratar, porque eu tava grávida, a gente tava naquele trem em São João, Nazareno, né, lá e cá. E aí o cara foi lá pra ver o emprego num dia. No outro dia, aí fechamos com ele, deu certo, cara bacana. E aí no outro dia, a primeira novilha pariu. O cara ainda não tava trabalhando, mas já ia começar, né, pelo menos. E aí pariu, a gente tirando leite na mão, né, o leite não descia, novilha, tava nervosa. Aquele trem eu ligando pros meus amigos, como é que eu faço ocitocina? Desesperada, eu grávida, precisando agachar, foi uma beleza. Mas aí no fim deu certo. E as coisas foram tudo acontecendo assim na hora certa. Aí eu lembro que a gente tava com um conjunto só. Então assim, as 10 primeiras novilhas tirou na mão, né? E aí depois até nós tava com umas 20, né? Tava com um conjunto só. E aí tava apertado, muito tempo de ordenha, o funcionário sozinho tava dando conta e tal. E eu quase ganhando menino. Aí quando o povo foi lá pra instalar o segundo conjunto, balde ao pé, né? Aí no dia que instalou o segundo conjunto, era folga do funcionário, era uma noite virada de lua cheia, boa demais pra parir. Aí, quando vê, a gente tava acabando de estragar das bezerras, umas 8 horas da noite, numa sexta-feira. Aí, fui lá no canto do curral fazer um xixizinho. Na hora que eu voltei, assim, eu senti o trem molhado. Falei, uai, é diferente aqui. Aí eu fui ver, minha bolsa rompeu. No meio do curral, tratando de bezerra, botando leite pros bezerros. Aí eu falei, amor, eu acho que o menino vai nascer. Aí o William já foi jogando mamadeira pro alto, que a confusão, não brinca não, pelo amor de Deus, não sei o quê. E bezerra fugindo, era bezerra argentina, as foi arrebentando corda e bezerra fugindo, que a confusão. Aí eu falei assim, não, calma, falta a bezerra da esquerda ali pra dar leite. Vai dar tudo certo. Aí tratamos dela, juntamos as outras tudo, viemos embora. E aí fui direto pro hospital e tal, o menino nasceu, tá tudo bem, graças a Deus. Mas assim, foi muita aventura, mas Deus estava ali no controle de tudo. A gente que às vezes apavora, né? Mas estava tudo... É um risco calculado. Mas no final deu tudo certo. Aos poucos conseguimos estruturar, fizemos a sala de ordenha, pigmentação, tudo aos pouquinhos, tentando ser o mais econômico possível ali. E aí, até que a gente já estava com o negócio já encaminhado, andando. A gente é muito grato também à consultoria. É muito importante, por mais que a gente seja técnico, Carol veterinário, agrônomo, é muito importante buscar uma ajuda de fora. É porque a gente não sabe tudo, né? Sim. Pelo contrário, a gente tem muito que aprender, né? E o detalhe é que aqui nós estamos falando em 3 veterinários e um agrônomo. A gente sabe da realidade de cá, de técnico, né? A realidade do produtor mesmo. É diferente a coisa, né? Que cada dia é uma novela diferente, né? No leite. E até então, aí, até chegar essas 40 vacas, aí, a gente tava desse lado da cerca, né? Vindo na propriedade... Meio de fora, já não estava no papel do produtor, eu não tinha nunca trabalhado como produtor de leite, né? Apesar de já ter tido alguma vivência, mas não como produtor. E auxílio de uma consultoria, de uma assistência técnica foi extremamente importante, principalmente em relação à qualidade do leite. Sim. Tanto todo esse trabalho aí que a Companhia do Leite auxiliou a gente e tal, no ano seguinte a gente conseguiu alcançar um prêmio no laticínio, a gente enviava leite em primeiro lugar de qualidade. Olha só que legal. A gente mandava leite pro Verde Campo, e aí a gente ganhou o prêmio de primeiro lugar um ano depois que a gente tinha começado, né? Aí a gente comprou tanque, depois parou de levar de cavalo pro vizinho e tal. E aí, quando deu um ano que a gente tava mandando pro laticínio, a gente ganhou o prêmio de primeiro lugar em qualidade do leite, sabe? Então, assim... Esse prêmio foi muito importante também, né? Porque a gente tava naquela loucura lá de construir tudo. E, nossa, será que a gente tá fazendo a coisa certa e tal? Aí esse prêmio veio como um reconhecimento. Um reconhecimento e um sinal assim, ó, tá no caminho certo, continua. Sabe? Foi tipo um fôlego que a gente precisava, né? Sim. Pra gente, porque assim, muitas vezes a gente parou e falou assim, será que não é loucura? A gente tá bem? Então, foi muito importante esse reconhecimento aí. Muita gente duvidou da gente, né? E assim, a gente continua mesmo assim. O povo achava que a gente tava doido, que a gente tava jogando dinheiro fora, que não sabia o que tava fazendo, que ia quebrar, que a gente ganhou o prêmio só porque era tudo novilha. Eu falava assim, que quem cria gerce aí tem medo de criar holandês e vergonha de criar carneiro. E o povo desfazia das nossas gercinhas e tal. E foi bacana, cara, porque a gente conseguiu até
desmistificar um pouco a raça Jersey na região. Uhum. Sabe? Que tinha muito esse peso aí de achar que vaca Jersey não aguenta o clima da nossa que região. não produz leite e tal. Aí quando o povo via a vaca nossa lá, pasto, dando 25, 28 litros, o povo falava assim, uai, né? Então, Jersey é boa mesmo. Aí que entra a questão que a gente também começou até a vender genética. A gente nunca sacrificou nenhum bezerro macho, a gente criava todos e tentava formas de criar, né, com baixo custo, né? Sim. E no final das contas a gente conseguiu vender todos para tourinho reprodutor, sabe? E aí foi desmistificando a raça Jersey na região. Teve vaca que a gente vendeu para confinamento, para freestyle, que a vaca bateu 40 litros. Nossa. E assim, é um gado incrível, né? Que agora eu vou chorar. Pagando líquido, pagando. Eu sou suspeito pra falar que eu também gosto da raça Jersey, hein? E você vai gostar mais da janeira neozelandesa. Ou seja, é mais da... Eu gosto dos dois, falar a verdade pra você. Eu sei que cada um tem a sua característica, mas como eu sou da região do sul, lá nos fortes é holandês e Jersey. Então eu trouxe esse gosto de lá, né? Porque aqui é predominante girolando, né, na nossa região, até por questão de clima. Sim. Mas é um gado que é muito interessante, Você né? falou do clima, assim, no início, a gente teve muito problema, né, de trazer as vacas de lá. Muita gente procura a gente, pergunta como é que foi e tal. Adaptação. E realmente, assim, se tiver a opção de comprar a Jersey que já esteja em Minas, São Paulo, por aqui, eu recomendo. Porque trazer de lá teve muito entrave, teve muito problema, né? A gente teve muito problema com babésia, a gente teve até aborto, e aí foi identificado no feto, babésia cerebral, adaptação com o clima mesmo, né? Mais quente e tal. Fica a dica pro produtor que quer comprar gado no sul do país. Tem que fazer uma adaptação, uma quarentena antes de trazer esses animais pra cá, né? E aborto durante a viagem, porque é uma viagem muito longa, né? Então teve alguns problemas sim, mas é um gado muito resistente, muito rústico. No início, né, que a gente ainda não tinha a parte dos rotacionados estruturada e tudo, elas andavam lá uns 2 quilômetros, né, pra vir pra Ordenha, e zero problema de casco. E acho que aí também entra um pouco, a gente começou a pesquisar, a buscar essa genética de Jersey neozelandês, né? Lá já tem mais de 100 anos de seleção. Especialista em pastejo. Pastejo, né? Conformidade de casco, mais adaptados, né? Vento rojão, né? Sim. Eu costumo brincar como se fosse aquele carro ali econômico, né? Bebe pouco, né? Uninho. Anda muito, né? Corre baixa manutenção. E assim, eu particularmente prefiro um animal que às vezes vai dar um pouco menos de leite, de volume ali, mas vai me dar baixa manutenção. Vou soltar no pasto ali e vou esquecer ele ali até a próxima vez. E o William ele teve a experiência de trabalhar numa fazenda de leite nos Estados Unidos, né? Como ordenhador, como faz tudo mesmo, né? Como funcionário ali na época da faculdade, ele foi fazer um intercâmbio, né? Aí acho que é legal você falar um pouquinho também dessa experiência que você teve num sistema bem intensivo, né? Gado confinado. Era holandês, né? Gado holandês tinha uma gersinha lá. Um gado interessante. Sempre tem, né? Uma gersinha pra salvar a pátria, né? Eu lembro, acordava todo dia, 3h30 da manhã, começava a ordenhar às 4, né? Aí era 150 vacas em lactação. E de manhã era só eu para tirar o leite, né? Aí eu lembro que uma madrugada dessa, passou um bicho peludo na janela assim, da casa que eu morava. Eu falei, mas que é isso, gente? Tem um urso aí fora lá no meio dos Estados Unidos. Aí abri a porta, me recebi, fui ver, era Gersinho, fui na pista de alimentação, baixinho. Pode mesmo. Na casa lá, pastejando lá no gramado, cara. Mas lá presenciei um sistema assim, muito mais intensivo, né? Alto custo e tal, rodava muito bem, animais produziam muito, né? Então, lá uma coisa também que fiquei muito de cara é o sistema de trabalho, né? Um sistema muito mais laborioso também, norte-americano ali, não sei se é o pessoal muito do interior, né? Parece que é full time mesmo o serviço. Vive aquilo ali 24 horas por dia. Aí eu lembro que o fazendeiro, até uma vez falou pra mim, quando eu tinha essa idade, meu pai falava, primeiro a vaca come, depois você come. Então, sempre falei, não é esse sistema que eu quero pra mim ali, eu quero um sistema que seja, que a gente leve em consideração o animal em si. O animal, mas também o bem-estar do produtor, sabe? Acho que muitas vezes a gente perde isso também. Sim. Né? Às vezes é importante focar no animal, sim, com certeza, mas é importante focar
o bem-estar da família, do produtor, ter mais tempo de qualidade para fazer outras coisas na vida ali, poder dedicar a outra atividade, né? Sim. E aí o William voltou, assim, meio traumatizado, né, com a atividade leiteira, mas assim, com aquela vontade de ainda mexer com o leite. Aí que ele começou a pesquisar sobre sistema neozelandês, né? E aí a gente viu no sistema da Nova Zelândia, assim, uma possibilidade, né, de negócio mais compatível com a nossa realidade. Não que seja melhor que o outro, não. Um melhor que o outro, não é isso, mas aí vai de ideais mesmo, assim, né, de cada um. E aí a gente tava lendo sobre Nova Zelândia, lá teve muito problema com questão de saúde mental dos funcionários, né? E aí eles começaram a repensar o sistema, e aí muitas fazendas passaram para a ordenha única, pensando também, assim, na saúde mental, né, diminuir mão de obra e tal, mas também pensando, porque lá é pasto, né, então tem lugar que a vaca tem que andar 4, 5 quilômetros, então, tipo assim, você vai tirar leite todo dia, 2 vezes ao dia, não vai ter, é inviável a vaca andar isso tudo, né? E aí eles passaram para ordenha única, estação de monta, então eles produzem leite uma época do ano, outra época, todo mundo tira férias, e agregar valor no produto, né? Porque aí lá a maioria é Gessolando, né? Que é o Cross, né? E aí eles vendem com um preço bem mais elevado por causa da questão dos sólidos, né? Aí a gente falou assim, olha, bacana esse sistema aqui, vamos partir para isso, porque 2 ordenhas é puxado. Você acaba o serviço da manhã, já tá na hora de voltar, né? E para vocês, hoje vocês vão chegar lá, mas vocês estão trabalhando com queijo, né? E o Jersey, ele dá maior rendimento de queijo. Então, no Brasil, hoje, a gente ainda é pago por volume, né? A gente fala de qualidade, mas, na verdade, essa conta não fecha. Mas quando vocês produzem o próprio queijo, aí vocês conseguem agregar valor a esse leite com muito mais sólido do que o leite de holandês, né? Então, acho que essa genética para vocês é perfeita, da região, a questão de produzir os próprios produtos, né? Sim. E a gente assim... chegou num consenso, né, eu com o William, não que seja uma verdade absoluta, mas na nossa concepção existem 2 formas, né, de você trabalhar com leite. Ou você aumenta a escala de produção, para você ter mais liquidez e ter mais... Diluir os custos, exatamente. Ou você começa a agregar valor no seu produto. E desde o início, quando as Jessys vieram, a ideia era trabalhar com queijo, né, e derivados, né, iogurte e tal. Porque a gente nunca quis trabalhar com alta produção e produzir demais. Sim. Porque é uma dificuldade, né? Você conseguir mão de obra, você escalonar tudo isso, né? E a gente queria mexer com leite, mas ter qualidade de vida, né? Poder continuar escalando. Tirar uma fériasinha de vez em quando. Bike, tirar férias pra praia e tal, né? E aí a gente pegou como a gente sempre quis mexer com o turismo rural e tudo mais, né? A gente tava lá em Nazareno, né? Que era onde o William já tinha as terras. E aí a gente tava para construir a queijaria. Que aí já tinha acabado de construir o resto, né? O fosso, a nossa casa, a estrutura lá já tava assim, para as vacas já tava certinho. Falou assim, não, agora o próximo passo, vamos pra queijaria. Aí a gente parou para pensar, a gente tinha entrado nessa loucura de só trabalhar. Falou, cara, o que a gente tá fazendo da vida? A gente não veio pra roça para criar nosso filho, para ter qualidade de vida, para ele curtir a natureza, os animais. E aí, que horas que a gente tá curtindo? Só trabalha. Na roça, mas não vivia a roça. Não vivia a roça. O nosso filho, tipo, com 1 ano de idade, já tava dando martelada nas coisas, achando que tava trabalhando, porque só vê a gente trabalhar. Aí eu falei, nossa, não, a gente tá indo pra um caminho que não, né, e aumentando produção. Eu falei, não, a gente tá indo pra um caminho que não é bem esse que a gente tava querendo, né? Vamos repensar isso aí. E aí a gente começou a repensar, e lá era eu, o William, o Marcos, a gente tinha uma funcionária para me ajudar com o menino e com a casa, porque eu também trabalhava fora, né, como representante comercial. E o William tinha um funcionário que ajudava ele na questão da ordenha lá e tal. E aí a gente, basicamente, era a gente e as vacas. Família minha longe, sem rede de apoio, né, para ajudar o menino. Olha o menino aí, mãe, pra gente tomar uma. Então, não tinha isso, né? A gente não tinha mais esses momentos, assim, de lazer, né? Aí eu virei pro William e falei assim, William, a gente quer mexer com o turismo rural. O povo não tá vindo nem visitar a gente. Quem que vai vir aqui comprar queijo?
Aí, falou assim, eu acho que a gente tá meio errado, eu acho que não é bem por aí. Aí a gente começou a pensar, não, e se a gente for pra mais perto de São João? Porque São João já é um polo turístico, né? A gente tem São João del Rei e Tiradentes, né? Aí o nosso cliente já tá lá, a gente só precisa atrair ele até o sítio, né? Aí a gente falou assim, não, então vambora. Na hora que tava tudo pronto, construiu tudo do zero, né? Vamos embora começar do zero de novo. Aí começamos a procurar terreno em São João e tal. Aí nós achamos já tinha procurado em todos os imobiliários, não tinha gostado de nenhum. Aí eu fui entrar nesse site de busca aí de vendas e não sei o quê. Aí achei um terreno vendendo, tinha nada, só a cerca da divisa, nem luz. Aí eu falei assim, na hora que eu fui passar a foto assim, uma porteira. Eu falei, eu conheço essa porteira. Aí eu fui ver, era o terreno, eu pulava aquela porteira pra escalar. Foi onde eu aprendi a escalar, no pé da Serra do Lenheiro. Aí eu falei assim, nossa senhora, é aqui que eu quero morar. Agora eu vou ter minha vida de volta, vou poder trabalhar, mas vou voltar a escalar, andar de bicicleta, vou estar perto da minha família. Uma cidade com mais estrutura, assim, pro nosso filho estudar e pra gente, saúde e tal. Aí começamos a fazer, nossa, é pra lá que a gente tem que ir. Aí surgiu o refúgio, né? Aí a gente arrendou lá em Nazareno, também para um casal que tá mexendo com leite e muito bem. E aí a outra parte, o William com o irmão vendeu, aí a gente vendeu as vacas também, porque a gente precisava dar uma pausa para recomeçar, né? Reestruturar tudo. E aí, com o dinheiro das vacas e outras economias, a gente foi e comprou o terreno em São João e começou a mudança, a colonizar lá de novo, do zero. E aí, agora não, agora a gente já tem energia elétrica, né? Já tem água, já tem umas construções. Sala de ordenha. Eu ia falar isso agora, eu ia falar assim, eu imagino o William, a Carol falando assim, olha, essa fazenda aqui, um lote, não tem nada, não tem casa, não tem sala de ordenha, não tem nada, vamos começar de novo? Literalmente do zero. Não, e assim, a gente começou a negociar esse terreno lá, eu acho que foi em agosto não lembro, agosto de... 2023. Agosto de 2023. Aí a gente foi lá, visitou e tal, aí fechamos com o dono, né, o antigo dono. Falei assim, não, nós vamos ficar e tal. Aí nós voltamos para Nazareno. Aí quando nós chegamos em Nazareno, a fazenda tudo estruturada já, né? A gente fez 2 pistas de trato grandona, sala de ordenha com fosso, como de ração, casa, bezerreiro, tudo certinho. Aí a gente chegou lá, nossa, aí ela falou assim, será que não é viagem, nossa, não, começar tudo de novo, até construir isso tudo de novo, né? Porque lá a gente construiu tudo, não tinha nada também. Aí a gente ligou pro cara e falou assim, não vai dar. Aí nós demos pra trás no negócio. A gente falou assim, não, às vezes é a gente, né, que tem que mudar a cabeça mesmo e passar a se priorizar pra ter mais qualidade de vida, trabalhar menos e tal. Às vezes a gente que tá errado, não é o lugar, né? Aí tá, continuamos. Aí quando deu lá dezembro, a gente falou assim, não, velho, né? A gente tá errado, não. Dou conta, não. A gente tá errado, não. Aqui mesmo não vai ter jeito. Nós não vamos aguentar. E você mexia com equinos, né, Carol? Mexia com equinos. Então, pra passar pra gado de leite, que é uma escala de produção muito maior, é uma mudança grande, É uma né? mudança grande também. Dá E um assim, susto, né? e aí assim, e a demanda, né? De Muito ser maior. mãe, de produzir leite, aquele trem, e assim, zero vida social. A gente enfurnou naquilo ali. E aí, no final das contas, tava nós dois lá, burnout, depressão, sei lá o que era, mas nós tava mal. Aí a gente foi e ligou pro homem de novo. Não sei que. E o terreno já vendeu? Aí ele virou e falou assim: não, tô esperando vocês. Eu falei: não, então agora vai. Aí começa nós vender vaca, triciclo, vagão, forrageiro. Vendeu tudo, só não vendi o e meu filho não tem preço. Mas aí fomos vendendo, fazendo uma vaquinha ali e compramos o terreno. Aí começou a mudança, né? Vaca indo embora, aquele trem. A estrutura vocês não levaram nada da outra fazenda? No dia Tudo ficou. Tudo de tijolo. Ficou tudo. Levamos assim, uns cojos plásticos, né? Uns bombons, uns trem assim. E os bichos, né? Equipamento de ordenha ficou tudo. Não, Vendeu o equipamento de ordenha. Vendeu pra reestruturar lá. Sim. Porque agora, tipo assim, lá o fosso nosso era de 4 conjuntos, né? 4 vacas de cada lado. Agora a gente pensa em fazer um com 2 vacas de cada lado. Porque o fosso de 4 vacas de cada lado também era meio desesperador, assim, pra você
trabalhar, né? Na hora que uma esgotava, você já tinha que estar com a outra Sim. pronta, pré-dip, não sei o que, pra um trabalhar sozinho. É apertado. É difícil. apertado. Aí a gente, como a gente tá querendo ter qualidade de vida, ele falou assim, então vamos mudar o fosso também. Aí a gente já teve essas experiências lá, né? E aí tá dando uma adequada lá, mas ainda tem que construir, né? Ué. Fosso. E já tá E as novinhas estão parindo em julho, né? Mas a gente é assim, né? Água bate na bunda, pula. Aí até julho sai lá, se Deus quiser. E aí vocês venderam tudo, então, na fazenda lá em aí- Nazareno e compraram o lote novo. Isso, só que aí vendemos mais ou menos tudo, né? As vacas que já estavam em produção, a gente vendeu quase todas, menos a Marruá. Que tá aqui. Chaveirinho. É a nossa pet. E aí a Marruá foi, e também foram as novilhas que já eram genéticas da Nova Zelândia. Que já era seleção nossa e tal. Que é um gado que a gente acredita muito, né? Já selecionamos lá touros que são A2, sólidos, né? Altos sólidos. Sim. Então, a gente já foi selecionando. Aí elas nós levamos. Elas estão prenhas, vão parir agora em julho. E a Marruá também vai parir em julho de novo, né? E Aí vai voltar a tirar leite. então aí a Marruá pariu em setembro do ano passado, né? Então a gente tá tirando leite da Marruá na mão até hoje. Uma vaca só, né? Aí tira leite na mão e tá lá, né? Tipo assim, primeiro começa, depois melhora, né? Primeiro recomeça, né? Depois melhora. Foi um momento a gente ia repensar muito sobre a atividade, né? Fazer essa transição, né? De sair um pouco do foco só no volume para ir para um lado que é mais relação à qualidade, agregação de valor do produto ali, né? Também não é só fazer o queijo, ali você já está agregando valor, mas agregar mais o valor desse queijo, um queijo maturado, uns produtos mais diferenciados, né? Então, isso que a gente tá buscando, né? Os selos, né? Sim. Buscar atingir um público que tá buscando um produto diferenciado, né? Sim. Um valor e essa agregado. tá cada vez maior, né? Sim. A tendência é aumentar. E a gente também Com tem certeza. como foco sempre a questão o bem-estar animal. Isso pra gente sempre teve um peso muito importante. Talvez mais do que o financeiro. Sempre que um reflete no outro, né? Sim. Mas a gente sempre pensou muito nesse questão de bem-estar animal, né? Tanto a questão de amamentação de bezerro, né? O bezerro mamar na vaca, né? Antes a gente usava o amamentador ali, né? A mamadeira, né? Isso a gente Então já a tá gente deu um mudando passo também, atrás, né? E estamos repensando isso, né? Na questão da psique do animal ali também, né? O animal também tem um estresse, né? Sim. E era uma coisa que a gente aproveitou essa pausa que a gente deu, né? Apesar de ter amarroado leite, mas é uma vaca, né? Então dá tempo pra você pensar nas coisas. A gente repensou muito, assim, o que incomodava a gente no sistema de produção lá em Nazareno, e o que a gente não quer continuar e o que a gente quer mudar, né? E aí, essa questão da amamentação foi uma coisa que incomodava muito, né? Sou mãe, né, gente? Então, esse trem de separar o bezerro da vaca doía, assim, Dói. Dentro. Aí eu vi essa semana que um proprietário falava que assim, ele sentia que nós estávamos tirando leite de uma criança, né? Da boca de uma criança tirando leite da vaca, né? E aí é muito sofrimento, assim, não é muito sofrimento, mas emocionalmente falando, a vaca sente, né? Ela tem aquele amor ali pelo filho, acabou de parir e tal. E a gente ficava muito sentido de separar. E a vaca berrava de um lado, o bezerro do outro. Aí a gente falou assim, cara, deve ter outro jeito, né? E aí a gente ficava aquele, vamos deixar mamar na vaca, né? Aí a gente ficava assim, nossa, não, mas tá muito raiz, né? Será que é o melhor mesmo pra vaca e tal? E aí foi que aí, seguindo lá o Traduzindo Vacas, né? Do professor Marcelo Cecim, a gente acompanha ele. E aí eu vi um post dele lá falando, estão sendo feitos estudos, né? E aí, num desses, falaram, mostrando, né? A questão da imunidade da vaca, que é separada do bezerro, como é que ela cai, e aí isso reflete no aumento da mastite, né? Dos casos de mastite, porque a imunidade piora, né? Cortisol, provavelmente vai... Cortisol no sangue, né? Exatamente. Separação da cria. Exatamente. E também do bezerro, ou bezerra, né? Que quando separada, ela também tem esse prejuízo na imunidade, e aí é uma bezerra que vai adoecer mais, né? E tal. E aí, quando eu vi isso, eu falei assim, nossa... Era tudo que eu queria escutar. Eu tenho um tratamento que eu precisava, né? Porque, tipo assim, eu sou produtor rural, mas sou veterinária. Agora eu tô escorada aqui, né? Aí eu falei assim, ô William, a Marruá vai parir
e é um só e tal, vamos tentar fazer assim pra ver, né? Vamos fazer um teste, né? Aproveitar que só tá com uma vaca. E aí ela pariu, a gente fez isso com o bezerro dela. E assim, e foi maravilhoso, assim, emocionalmente falando, eu fiquei muito satisfeita. Satisfação, hein? Nossa, não tinha mais aquela berração, bezerro berrando um lado, vaca do outro, os dois tranquilinhos, a vaca saía pra pastar, e aí ele ficava num cercadinho do pasto do lado dela, né? Então na hora que ela quisesse, ela voltava o focinho no filhinho, ia pastar de novo e tal. E aí a gente deixava, né, no primeiro mês um peito pra ele mamar, né? E aí depois a gente foi diminuindo isso, né? E o bezerro ficava satisfeito, dava a hora do leite, o bezerro nem berrava, tranquilo. O bezerro desmamou, assim, um ganho médio diário absurdo, muito bonito, não adoeceu nada, não teve nada, diarreia, pneumonia, nada, não teve nada. E assim, e a vaca, a lactação inteira, zero mastite, nem subclínica. Deu tudo nada. negativo que a gente... E aí, assim, agora a gente, né, tem que pensar em como fazer isso com mais animais, que agora a gente tem mais novilha pra parir e tal. Mas foi um teste, assim, que foi muito bacana, a gente viu que dá certo, e agora a gente tem que escalonar isso para um pouco mais, um pouco mais de bezerros, né? Mas, assim, a ideia nossa agora nesse novo projeto, lá em Nazareno, ao todo lá, a gente chegou a ter umas 50, 60 cabeças, né? Aí aqui a gente comprou um terreno pequeno para não ter chance de querer aumentar demais. Vixe, o vício não vai deixar, hein? E aí nós vamos comprar um terreno pequeno para não ter bom dia, né? Não vai me comprar vaca, hein, Vini? Assim, na surpresa. Mas já tá querendo comprar terreno, né? Mas aí, assim, a ideia nossa é ficar, assim, umas 10 vacas em produção. E agregar valor a esses animais. Né? Fazer queijo, iogurte lá, a Serra é um lugar de muito esporte, né? Então a gente pensa em fazer também alguma bebida aí, igual esses concentrados de proteína, sabe? Para os esportistas e tal. E investir nessa questão do turismo rural que já está acontecendo, né? Aí... Não, muito interessante. E assim, hoje, um leite, ele é assim, eu sempre falo que não é para amador. Às vezes, se você não tiver um volume, não viabiliza você se manter na atividade. Porque você vai precisar ligar uma sala de ordenha, uma máquina de ordenha, você vai precisar limpar, você vai gastar a mesma quantidade de água, a mesma quantidade de detergente. Então, tem muito produtor que, se tiver 10 vacas, talvez ele não consegue se manter na atividade para pagar a despesa dele. E se ele buscar agregar valor ao produto, produzir os seus próprios produtos, ele consegue se manter na atividade tendo rentabilidade. Eu acho que é muito isso que eu vejo, assim, do jeito que vocês estão trabalhando, né? Sim. A gente teve uma virada de chave também, que foi um amigo nosso, né? O Maciel, lá do Queijo do Matuto, fiz a propaganda pra ele. É incrível o sistema dele, ele tem uma pegada, assim, agroecológica lá no trabalho dele. E aí, um dia a gente foi lá, porque a gente se conhecia muito de Instagram, apesar dele estar em Prata, a gente em São João. Falei, não, vamos lá conhecer ele pessoalmente, Na verdade, né? a gente estava em Nazareno nessa época. Nessa época a gente estava em Nazareno, e a gente conversava muito pelo Instagram, né? E a gente tava nessa, né, pensando nas mudanças e tal, vamos lá visitar ele. E aí foi muito bom, foi uma virada de chave. A gente chegou lá, ele tava com 3 vacas em lactação, Jersey também. Lá, o sistema de pastejo dele lá é Voisin, e com essa pegada, né, agroecológica e tal. E ele com 3 vacas em lactação, ele fazia 3 queijos por dia, mais ou menos. E esse queijo, ele vendia direto pro turista, porque ele tá ali entre Prados e Bichinho. E aí, o turista vai lá viver a experiência de ver como é que as vacas dele são criadas e tal, e senta, toma café e bate prosa. Ele é muito gente boa, muito boa de prosa. E aí, nisso, sabe quanto que ele vendia o quilo do queijo dele? É um QMA, né, queijo Minas artesanal, R$85. Eu virei pro William, e assim, a gente chegou lá às 10h30 da manhã, ficou conversando direto, nem almoçamos. Até 4 horas da tarde, e o cara tranquilo, sem pressa, tipo assim, ele já tinha acabado o serviço do dia dele. 10h30 da manhã. Eu falei pro ele e falei assim, William, olha isso. Que eu quero. E ele não trata com silagem, ração, ele só dá uma soja. E aí, eu parei pra pensar, falei assim, William, esse bobear tá sobrando mais dinheiro pra ele do que pra nós. Custo de produção baixíssimo, qualidade de vida, o cara sai pra correr na serra. Aí eu falei assim, não, velho, vamos mudar isso aí, né? E aí foi uma virada de chave. A gente falou assim, não tem como, né? A gente produzir diferente, né? E aí a gente começou a ir por esse caminho. E aí começamos também a trabalhar com esse
turismo rural, né? Uhum. De experiência, né? E é muito gratificante ver o pessoal indo lá, conhecer os bichos, ter mais contato com a natureza, né? Tem a mãe de uma amiga nossa que é lá do Paraná, né? E aí ela veio em São João e falou com ela, falou assim, eu quero conhecer a Marruá. Marruá virou ponto turístico. E aí... vai ter que ser o mascote da... Não, já tatuou, já vai virar uma estátua, mumificar ela. E aí, quando vê, ela foi lá conhecer, né? Porque a gente fornecia leite e queijo pra essa amiga, né? E aí, ela foi lá conhecer a Marruá, na hora que ela chegou perto da Marruá e passou a mão na Marruá, ela começou a chorar. De tão fofo que ela achou a Marruá. Aí eu falei assim, nossa, gente, que gracinha, né? Tipo, pra gente que tá ali no dia a dia, a gente acha que é uma coisa à toa, comum, né? Comum e tal. Mas a pessoa que tá na cidade, grandes centros, chega lá e tem um contato com um animal desse, vê como é que é tratado, porque a nossa cadeia, né, do leite aí tem muitos preconceitos, muitos paradigmas para ser quebrado, né? Com certeza. Muita gente acha que o animal ele é explorado e tal. E aí vê a realidade da Marruá ali, tocou ela e ela passava a mão na barriga da Marruá, tem um bebê e tal, e ficou feliz da vida. E viu o jeito que a Marruá é tratada. A Marruá, tipo assim, ela é nossa patroa, né? Se a gente atrasa pra tirar o leite, ela tá na seca, berrando, xingando a gente que tá atrasado. Então ela espera lá pra tirar o leite. Isso é muito bacana. E eu acho que a gente tinha até conversado isso antes, né? Eu acho que isso é muito importante porque essas pessoas que estão em cidade grande, elas só veem o leite no mercado. Elas não sabem como que o leite é produzido antes. Sim. Então, trazer essas pessoas para dentro da nossa realidade, mostrar para elas que o agro não é como as pessoas dizem, que tem maus tratos, que é uma coisa séria, que os animais são bem tratados, isso é muito importante. Porque isso muda a realidade da pecuária leiteira, como as pessoas veem a pecuária leiteira, né? Isso é extremamente importante. Existem várias formas, né, de produzir. Certeza. Você vê, os animais nossos lá todos têm nome, né? Elas têm o número porque é exigência ali sanitária, né? No brinco, né? Mas todos os brincos têm nome, a gente chama elas pelo nome, né? E o consumidor, ele tem a falsa impressão, como a Alana estava falando, de que a gente explora os animais, assim, por conta de produção. A gente precisa de produção. Eu sempre digo o seguinte, gente, a gente precisa alimentar o planeta. Então a gente precisa de um volume de alimento também. Quem dera todos os produtores pudessem fazer o que vocês estão fazendo, né? Mas a gente precisa alimentar o mundo. E assim, eu desconheço um produtor de leite que não tem amor aos animais, que não trata bem, que maltrata os animais. Então o pessoal, a gente precisa educar. Eu acho que vocês fazem um trabalho muito legal nesse sentido, que a gente educa o consumidor que o negócio não é assim. A gente não está explorando os animais. A gente pensa na saúde deles, no bem-estar, né? A gente tenta dar o melhor para esse animal. E eu acho muito legal isso que vocês estão fazendo, porque a gente está buscando educar o consumidor, fazer de uma forma diferente e ainda conseguir... Sem deixar de produzir. Né? Exatamente, conseguir ter uma lucratividade na atividade, né? Sim, com certeza. E é muito importante mesmo esse trabalho, e é, assim, um dos objetivos nossos, para o pessoal ver, né, como é que realmente o animal é tratado e tal. E, assim, quem não... e dá opção, né? Porque tem gente que não quer comprar o leite de uma mega fazenda que tira muito leite e tal, e quer comprar da vaquinha Marruá, porque ela tem nome e tal. Então, tipo assim, é um nicho de mercado também. Então, assim, às vezes a pessoa, não significa que todo produtor de leite tem que virar um produtor grande. Mas às vezes ele pode agregar valor naquele produto dele. Continuar sendo pequeno, continuar no batidinho dele lá, mas agregar valor para a atividade ser mais rentável para ele, né? E ter uma vida melhor, né? Ter uma saúde mental melhor, né? Sim. Tudo isso, um bem-estar melhor para toda a família. E proporcionar para as pessoas de fora também essas vivências, cara. Porque assim, o que a gente viu lá dessa mãe, dessa nossa amiga, chorando de emoção de ver a vaca, é muito bom proporcionar isso para as pessoas. A gente vê crianças chegando lá e conhecendo e passando a mão. Alegria que dá, sabe? Então, assim, eu tava comentando com vocês, né, que eu tenho uma amiga que ela era vegana, né, e morou nos Estados Unidos 9 anos. E aí ela voltou pro Brasil e foi lá visitar a gente. E aí ela viu os animais e tal, aí ela virou e falou assim, não, o seu queijo eu tenho coragem de comer. Porque ela viu como que os animais são criados, né, e como que as coisas são produzidas. Então, assim, oferecer pro consumidor formas diversas também de produto, de tipo de produção, né? Que a gente vai estar atendendo todo mundo, né? O turismo rural é muito bom, porque o consumidor final, ele vai na sua porta lá, né? Então você consegue uma margem maior, né? Ele sabe o que ele está consumindo, né? Justamente esse turismo de experiência, né, que você falou, de conhecer o ambiente da vaca, conhecer a vaca, né? Que ela está consumindo o produto ali, né?
E aí, agora a gente está fazendo isso, né? A gente está com um projeto lá que chama Café com Trilha. E aí a gente oferece o café. E aí esse café são tudo coisas artesanais, feitas por nós mesmos, né? Então tem leite, tem iogurte, tem queijo, tem manteiga, tem requeijão. E aí broa, bolo, coisa assim bem caseira mesmo assim, né? Da roça. E aí, depois do café, a gente leva o pessoal para fazer uma trilha na serra. Então o pessoal tá adorando, tá tendo uma adesão muito grande de gente entrando em contato, indo lá, curtir, porque eu acho que realmente as pessoas estão precisando disso, né? O mundo que a gente vive tá um mundo muito acelerado, muito louco, né? De cidade, né? Muito urbano. E as pessoas querem ter essa válvula de escape, de sair pro mato, ter contato com os animais, com a natureza, né? A gente tem passeio a cavalo lá também, que aí o povo fica fascinado também com os cavalos, né? Não posso deixar tardinho os cavalos. Mas, enfim, é muito, muito legal e muito gratificante para poder proporcionar para as pessoas essa alegria. Então, assim, esse turismo de experiência é uma ótima também. Além de agregar valor nos produtos, você pode vender seus próprios produtos lá, né? Queijo, iogurte, o que for. Mas também no turismo de experiência em si é uma forma do produtor agregar valor. Porque às vezes acham, tipo assim, o que o povo vai querer vir aqui na roça, ver aqui? Mas, gente... Vocês têm que ver como é que o povo fica tipo, alucinado com os trem que pra gente é normal. Igual lá, né, eu botei uma placa assim, que a gente passa um córrego cortando o terreno, botei uma plaquinha escrito Corguinho. Gente, o povo vai lá, todo mundo quer conhecer o Corguinho. E chega lá e tira foto, um ponto turístico, o corvo. E fica feliz da vida, entendeu? Então, tipo, você não precisa ter uma mega estrutura, um mega empreendimento rural, não é isso. O povo quer ver a realidade da roça, quer ver como é que você trata das galinhas, quer ir lá jogar milho pra galinha, quer ir lá ver como é que você tira o leite. É a vida da roça, você não precisa fazer um cenário, é aquilo ali que eles querem ver. E pagam por isso, que é o melhor, né? Então, assim, é uma forma do pequeno produtor conseguir agregar valor e produzir de forma sustentável, né? Legal, gente. E, assim, quase para finalizar, uma pergunta, assim, para vocês. O que vocês se imaginam daqui 5 anos, mais ou menos? Pensando que lá atrás vocês queriam ser produtor de leite, produzir volume, né? Ganhar dinheiro com a atividade de leite. O que vocês pensam pro futuro de vocês com esse projeto? Eu tenho uma certeza que eu tenho que daqui 5 anos eu vou estar tirando leite da marroada. É longe, né? Uns 20 anos ela vai. Não, a certeza que eu tenho, que eu quero ter, é que não vai mudar de novo, né? Vai estar lá no refúgio, se Deus quiser. Mas, assim, fora as brincadeiras, a ideia nossa ali é fazer um lugar mesmo, assim, de turismo rural, né? Para as pessoas irem, curtir. A gente tem lá já a área de camping, né? Que a gente atende muitos escaladores, que a região ali tem muita escalada, né? E a gente pretende fazer mais coisas de vivência rural mesmo. A gente pretende fazer mais chalés, a gente pretende fazer um restaurante de final de semana para as pessoas irem lá. E a gente vai construir, agora já vai ser das próximas obras, né? Um mini laticínio artesanal, né? Onde a gente vai produzir, né, legalmente, tudo certinho, né? Nossos produtos, né? Queijo, iogurte. E assim, a gente não as coisas vão acontecendo, né? Falar que a gente a gente fala que não pretende crescer demais, mas às vezes o crescimento é inevitável, né? Mas assim, a gente não almeja ser um mega laticínio, não. A gente quer continuar nesse batidinho artesanal, né? Sem perder... Eu acho também, assim, a gente tá ali na Serra do Lenheiro, né? Ali é como se fosse uma micro bacia leiteira. Ali tem muito produtor de queijo ali. Muitos foram obrigados a fazer queijo por causa do acesso, estrada muito ruim, o laticínio não ia, né? E tem muito produtor que tem queijo bom ali. Só que precisa ser lapidado, precisa ser certificado, né? É muito desvalorizada a região. E assim, daqui a um tempo, a gente possa... eu sinto isso, a Carol também, como a gente passou na instituição federal, poder contribuir também com esses produtores. Sim. Alavancar a região, né? Terreno, a nossa propriedade, possa ter, eu imagino assim, um modelo de produção com base a pasto, né? Simplificado, né? Que também possa servir de vitrine, às vezes uma troca de experiência com esses produtores. Que ali é muito engraçado, ali parece que você
voltou uns 20 anos no tempo, assim. Você ainda viu o senhorzinho com o cavalo. Tarro de leite. Não, cavalo, levando o queijo nos canudos, Então, assim, de cano, o cavalo, descendo pra cidade. Porque o acesso ali realmente é muito ruim, agora... Graças a Deus tá melhorando. Graças a Deus tá melhorando. Mas assim, a gente pretende fazer... O nosso vizinho tá construindo uma vinícola. Então a gente pretende fazer uma rota do queijo ali, sabe? Para beneficiar outros produtores também. Valorizar os pequenos produtores, né? Fazer parceria lá, a gente tem a UFCJ, né? Sim. Bons profissionais, tentar dialogar com eles, fazer algumas parcerias, fazer alguns dias de campo lá na Serra também, para e assim, os produtores terem acesso. O que virou também uma bandeira nossa agora é a questão de proteção da serra, né? Porque a Serra do Lenheiro é uma serra que tem uma carga histórica, cultural e ambiental muito grande, né? Então, assim, a gente vê vestígios desde a época da formação do planeta na serra, depois a gente tem pinturas rupestres, período colonial, então fauna e flora muito rica, né? Então a gente tem uma serra maravilhosa, mas que infelizmente está jogada. Então, pra vocês terem ideia, nós somos o primeiro assim, empreendimento rural na serra. Lá não tinha nada. E um lugar maravilhoso que todo mundo quer ir visitar. Tem gente de São João que fala que nunca foi. E aí a gente está com essa ideia do turismo, né, rural ecológico, tentando alavancar esse turismo na região para proteger a serra, porque a gente acredita que só através do turismo, de gente boa andando ali e tal, que a serra vai estar protegida, né, de mineração, de desmatamento e etc. Então virou pra gente também uma bandeira essa defesa ambiental ali da Serra do Lenheiro, e a gente quer que o lugar ali se transforme realmente num polo assim, de turismo rural ecológico, sabe? Para melhorar a condição de vida da população, da comunidade ao redor da serra, e também para proteger a serra, que é um patrimônio nosso, assim, é lindo demais. Inestimável. Tem que ir lá. Que bom, gente. Meus parabéns pelo projeto de vocês. Pra gente é inspirador, porque nós trabalhamos também na pecuária leiteira, também buscando agregar mais valor ao leite, fazendo o produtor ganhar mais dinheiro, né? E eu acho que esse trabalho aí, sendo piloto na região, acho que principalmente, como vocês comentaram, é uma região muito... trabalha ao jeito antigo, precisa de pessoas como vocês para mostrar o caminho para essas pessoas realmente ganhar mais dinheiro, né? E me diz uma coisa, como o pessoal que quer ir conhecer, os produtores de leite querem conhecer o projeto de vocês, os turistas que querem, como é que faz para ir lá no Refúgio Lenheiro? Vai, não, é fácil. Agora está melhorando. Mas nós estamos a 3 quilômetros da cidade. São João del Rei. De São João del Rei. 2,5 km de estrada de terra. É bem pertinho mesmo. E a gente tem rede social, né? Quem tiver Instagram, segue a gente aí. Vai estar aqui embaixo também, você pode falar. Né? @Refúgio Lenheiro. E também a gente tem um telefone de contato. Pode falar. 32 9 8412 8468. Aí pode entrar em contato com a gente está aberto para visitar, para trocar experiências, dúvidas, sugestões. A gente tá sempre lá, né? Todos os dias. Legal. Então, produtor de leite que se inspirou nessa história desse casal aqui, entre em contato que com certeza vocês vão ter muito para aprender aí. Como é que faz para agregar valor ao leite. E assim, queria deixar uma mensagem aí. Tipo assim, às vezes tem gente que tá ouvindo e tem medo de começar, acha que, né, não vai dar certo porque não tem muito conhecimento e tal. Apesar da gente ser, né, veterinário, agrônomo e ter certa facilidade, não foi fácil também, a gente teve que aprender muita coisa do zero, mas a gente não desistiu. Então, assim, quem tiver vontade de ser produtor, vai, chega o rei, porque não é fácil não, mas é possível. E também aquele que já é produtor, já tá com uma produção aí de muito tempo, às vezes uma sucessão familiar, já vem com um negócio prontinho aí de muitos anos, mas quer dar aquela mudada e fica meio inseguro. Não fica inseguro não, tenha coragem e vai, porque a gente tá mudando o tempo todo, né? Então, assim, a vida da gente não é estática. Então, a gente não pode ter medo, tem que arriscar mesmo. Tudo muda, né? E é isso, coragem e força, porque serviço tem demais. Tem aquela trend lá, né? Primeiro começa, depois melhora, né? Depois, se for o caso, você começa. No caso de vocês, não né? parar. Nós vamos lançar outra trend. Depois melhora, aí recomeça de novo e vai melhorando. Não pode parar, é isso mesmo. Legal. William, tem últimas palavras? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo.
A gente não Lana. pode acomodar com o que incomoda a gente. Essa foi uma frase que guiou a gente, assim, na mudança. Não acomodar com o que incomoda, né? Se tinha uma coisinha incomodando é porque não estava bom. Uhum. E a gente escutou essa intuição aí e resolvemos mudar, né? Ainda tem muito para fazer, para construir, para melhorar, até chegar no ideal, né? Que a gente espera. Mas, assim, agora, graças a Deus, estamos perto da família, já tem rede de apoio, já consegue curtir um pouquinho a vida, né? Passear, ter lazer, isso aí. E trabalhar, né? Mas, assim, tem que pensar muito na qualidade de vida, na saúde mental, porque isso não é brincadeira. E o que vocês precisarem da Companhia do Leite, vocês sabem, pode contar conosco. Estamos aqui para auxiliar vocês do jeito Com que a gente certeza. puder. E é isso. Lana, suas últimas palavras. Não, foi muito bom o papo, né? Eu acho muito legal o trabalho de vocês trazer essa visão diferente, né? Da pecuária leiteira para os nossos espectadores. Então, maravilhoso. Contem com a gente porque vocês precisarem aí. Tamo junto, gente. Obrigada. Eu que pela agradeço, pessoal. oportunidade. Nós fazemos sempre um drink para finalizar. Tchim, tchim, gente.